O primeiro depoimento de Cid não saiu como todos esperavam. E agora, as contradições começaram a aparecer. E primeiro ele acusa, depois recua. As versões mudam, os fatos não batem. E a verdade começa a emergir nas entrelinhas. Ele admite que estava abalado, fala em pressão emocional e nega qualquer ordem direta de golpe por parte de Bolsonaro. E não se engane, isso não foi à toa. Tudo indica que o Bolsonaro estava fora do núcleo de execução. Vamos acompanhar tudo agora. Ainda em relação não ao mérito dos depoimentos, mas em relação a essa sequência de depoimentos, no dia 22 de março de 2024, o senhor foi convocado para mais uma audiência aqui no Supremo Tribunal Federal, perante o meu juiz instrutor, na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, após matéria jornalística da revista Veja, onde o senhor teria dito em áudios que teria sido pressionado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal a dizer fatos que não seriam verídicos. Teria sido pressionado na sua colaboração premiada. O senhor se recorda dessa entrevista? Dessa entrevista não, desses áudios vazados? Sim, senhor. Foi um vazamento de áudios que foram feitos sem consentimento, sem a minha permissão, de um desabafo de um momento difícil que eu e minha família estávamos passando, onde mensagens de áudio da minha filha sendo vazadas para a imprensa, matérias, fotos pessoais vazadas na imprensa, eu vendo minha carreira militar desabando, minha vida financeira acabada, então o que gerou uma crise pessoal, até mesmo psicológica, muito grande, e que aí nos leva a certo desabafo com amigos, com pessoas próximas, nada de maneira oficial, nada de maneira acusatória. Nesses áudios, realmente, eu critico generais, critico os políticos, critico, digamos assim, de maneira bem... Saio atirando para tudo quanto é lado. Uma maneira de desabafar aquele momento ruim que a família estava passando. Inclusive, a minha promoção, naquele momento, se eu ia ser promovido ou não. Então, aquilo estava me fazendo, me corroendo, me fazendo muito mal. Então, foi mais um desabafo um amigo, ou não sei como é que esses áudios vieram a parar na mão da Veja. Com relação aos investigadores da Polícia Federal, em nenhum momento houve pressão, o que houve era, eles tinham uma linha investigativa e eu tinha outra visão do que aconteceu dos fatos. Então, houve esse jogo de depoimentos e respostas e perguntas. E realmente um pouco da frustração de a minha linha, o que eu estava contando, não está dentro da linha investigatória da Polícia Federal. Mas em algum momento o senhor foi pressionado, coagido? Antes, em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu a Polícia Federal? Não, senhor. Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido a responder algo que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Ainda em relação à questão dos depoimentos, em virtude de eventuais omissões e contradições em seus depoimentos, no dia 19 de novembro, a Polícia Federal fez um relato, o ministro relator fez um relato a mim, apontando eventuais omissões, contradições e imputações seletivas. Especialmente, depois nós vamos chegar lá, nas perguntas específicas, especialmente em relação à Operação Copa 2022 e a Operação Punhal Verde Amarelo. E apontando essas contradições, a Polícia Federal representou e a Procuradoria-Geral da República também aderiu com seu parecer pela prisão preventiva do senhor. Eu, no próprio dia 19, convoquei uma audiência nesse Supremo Tribunal Federal para o dia 21 de novembro, sob a minha presidência. O senhor se recorda? Sim, senhor.
Nessa audiência, o senhor também estava acompanhado por seus advogados? Sim, senhor. E, como de resto, em todas as demais depoimentos na Polícia Federal e em audiências aqui no Supremo Tribunal Federal, o senhor se lembra de ter reiterado a voluntariedade de sua colaboração premiada? Sim, senhor. O senhor, naquele momento, também se recorda de ter de ter retificado algumas declarações anteriores? Sim, senhor. E o senhor aponta a veracidade dessas declarações feitas na audiência, que depois nós vamos rever. Sim, senhor. Nesse momento, no dia 21 de novembro, do dia 19 de novembro até o dia 21 de novembro, em algum momento, seja na Polícia Federal, seja aqui no Supremo Tribunal Federal, o senhor ou seus advogados presentes sofreram alguma coação que pudesse restringir a voluntariedade dos seus depoimentos? Não, senhor. Então, vamos agora, Coronel Cid, iniciar algumas questões, esclarecer judicialmente agora, na presença das partes, do Ministério Público, do Procurador-Geral da República e dos advogados dos demais réus, algumas questões dos depoimentos. O senhor confirma a integralidade, eu repito, de todos os depoimentos, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo Tribunal Federal? Sim, senhor. No depoimento na Polícia Federal, do dia 8 de agosto de 2023, a leva de primeiros depoimentos, 8 de agosto ou 6 de agosto? Só para não... 28 de agosto, perdão. Então, nesse primeiro depoimento, do dia 28 de agosto, aqui o depoimento 3576708, o senhor aponta que o assunto, o tema, golpe de Estado, quebra da normalidade, decretação do estado de exceção, estado de sítio, a ideia da quebra da normalidade democrática era discutida no governo. O senhor aponta ainda a existência de 3 grupos distintos que discutiam esse assunto. E aqui entre aspas, na nomenclatura do senhor, um bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o então presidente Jair Bolsonaro a dizer para o povo, abre aspas, entre aspas também, para o povo sair da frente dos quartéis. Outro grupo, denominado pelo senhor de moderado, em que pese, disse o senhor no depoimento, entendesse, entre aspas, que o caminho que o Brasil estava indo estava errado, dizia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. E um terceiro grupo, que também fora denominado pelo senhor de radical, esse estava tentando, entre aspas, estava tentando convencer o então presidente a fazer alguma coisa, um golpe. O senhor assim divide essas discussões que ocorriam no âmbito do governo e do Palácio nesses 3 grupos. E ainda diz que no grupo radical havia os menos radicais que queriam achar, entre aspas, uma fraude nas urnas, e os radicais, que eram a favor de um braço armado, que gostariam e estavam incentivando um golpe de Estado, que queriam que o presidente assinasse o decreto, que acredita que esperavam o presidente dar uma ordem, entre aspas, que acreditava esse grupo que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs, e que esse mesmo grupo dos radicais, esse subgrupo radical, romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal como um fundamento para o golpe de Estado. Fecha aspas. O senhor confirma isso e gostaria que o senhor explicasse essas discussões entre esses 3 grupos. Sim, senhor. Ministro, confirma todas as declarações, mas esses grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, e cada um levando a sua ideia para ele.
Então era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação minha do senhor, pra porque dividir, convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. O senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre os co-réus, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os co-réus. O co-réu Alexandre Ramagem. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto. Ele também, eu acho que nesse momento ele estava nos moderados. Não recordo. Obviamente, para que conste, não citei o nome do réu Jair Messias Bolsonaro, porque esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Em relação ao co-réu Paulo Sérgio, o senhor diz que Jair Messias Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que, se após, e também consta aqui nos autos, o senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava não uma nota, com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente, eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio, ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada por um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que no final chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. O senhor ainda em relação a essa questão, que na verdade consta não só no seu depoimento do dia 28 de 2023, mas também no seu depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 21 de novembro de 2024. O senhor tem conhecimento que depois do relatório apresentado e da nota que o Tribunal Superior Eleitoral emitiu, dizendo que havia recebido o relatório do Ministério da Defesa, que tinha testado a lisura das eleições, a regularidade das urnas. O senhor tem conhecimento se o co-réu Paulo Sérgio sofreu pressões para soltar uma segunda nota? Não me recordo, ministro. Essa segunda nota eu não me recordo. Eu creio que depois que saiu a primeira, eu acho que depois que foi entregue a versão oficial final, eu acho que não teve uma pressão para sair a segunda, não me recordo.